Bom dia, nono ano. Tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aí de quarentena, que vocês tenham estudado bastante, né? Não vamos perder esse ritmo, tá? Quando tudo isso passar, a gente volta aí a ter aula presencial, mas por enquanto vai ser assim, né? Vocês já devem ter tido algumas aulas aí, já devem ter tido as tutorias também, tá? Então, o que que vai acontecer hoje? A gente, antes de ter saído já essa espécie de recesso, né? A gente tinha começado a estudar a Revolução Russa, mas foi uma introdução bem pequenininha mesmo, não deu para a gente se aprofundar. Então, nessa primeira videoaula, né, eu vou apresentar para vocês as principais características do período que levou até o processo da Revolução Russa. Tá? Então, nessa primeira videoaula, a gente vai ver como que era a Rússia antes do período revolucionário, tá? E essa primeira parte da Revolução Russa que vai até 1917, tá? Que é a chamada Revolução Bolchevique, né? Ou as Jornadas de Outubro de 1917, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender como que era a Rússia antes do processo revolucionário. Então, a revolução só acontece quando existem fatores que determinam essa revolução. Então, o que que levou, né, a essa mudança na estrutura da Rússia? Primeiro que a gente tem que entender que a Rússia é muito grande, tá? Então, o poder político da Rússia estava centrado na mão do czar. Tá? O czar, que era imperador russo, e na época da Revolução era o Nicolau II, tá? Da dinastia Romanov, tá? Ele concentrava o poder em suas mãos, seja o poder político, seja o poder judiciário, seja o poder militar e o poder religioso também. Tá? Então era uma espécie de absolutismo, ele era um rei, um imperador, né, absoluto. Como que era a economia russa antes do período da Revolução? Basicamente agrária, tá? A Rússia, ela se aproximava de uma estrutura feudal, não exatamente como era na Europa, tá? Mas os grandes proprietários de terras, os grandes nobres proprietários de terras, né? Eles faziam um sistema de trabalho muito parecido com o feudal. Os mujiques, que eram os camponeses que trabalhavam, né, nessas propriedades de terras, eles eram, em sua grande maioria, servos, propriamente ditos, desses nobres, tá? Então, a economia russa era basicamente agrária, tá? Apenas em Moscou e alguns outros pequenos pontos havia atividade industrial, isso aí já no início do século XX, tá? Enquanto a Europa era amplamente industrializada, a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia ainda estava engateando em relação à industrialização, estava focada apenas em Moscou e alguns outros poucos pontos próximos dali. Como que estava a população nesse período? Na miséria. Tá? A maior parte da população estava passando por dificuldades, sejam os trabalhadores nas fábricas, né, os operários, sejam os camponeses. Em 1904, a Rússia vai entrar em um conflito com o Japão pela região da Manchúria, uma região ali próxima da Coreia. A Rússia vai perder esse conflito, tá? O que vai gerar uma crise mais aprofundada na sociedade russa. Tá? Vai aumentar o preço das coisas, porque a Rússia vai ter gasto muito dinheiro com esse conflito. Tá? Isso vai fazer com que várias greves e manifestações começassem a estourar ali na região. Em 1905 vai acontecer um fato que é chamado de Domingo Sangrento, tá? A população revoltosa com a situação vai se reunir na frente do Palácio de Inverno, que é onde o czar mora com a sua família, né? O poder político estava representado no Palácio de Inverno, e com medo de que essa revolta terminasse em uma insurgência, o czar manda que os cossacos, que é a guarda imperial, né, fosse reprimir, e isso acaba levando à morte de centenas de pessoas. E aí é um momento crucial, porque o czar, que antes era visto como o pai dos russos, alguém muito querido que estava ali para proteger a população, pela primeira vez a imagem dele vai estar manchada, quase que não sai a palavra, hein? Vai estar manchada, então ele vai deixar de ser conhecido como o pai dos russos para ser chamado de o Nicolau, né, o sanguinário. Então, assim, a imagem do Nicolau vai ficar manchada, tá? E isso vai abrir para que os grupos começassem ali a se organizar e começar a questionar o poder
do czar, tá? Então, com medo de que isso tomasse uma grande proporção, o que é que o czar vai fazer? Ele vai convocar o parlamento, perdão, que nesse caso é a Duma, tá? A Duma Imperial, e isso vai dar uma apaziguada momentânea aí nos ânimos, mas sempre com esse movimento de tensão da população revoltosa, tá? E o czar ali tentando manter as coisas. Uma coisa vai agravar a situação, que é o quê? A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, depois de algumas movimentações, a Rússia entra no conflito. Agora imagina, um país gigante com muitos problemas, né? Entrando em uma guerra. Isso ia gerar uma crise econômica ainda maior. Fora a grande baixa de soldados que morreram no conflito. Então isso vai despertar cada vez mais um sentimento de revolta na população russa, tá? Nesse meio tempo a gente já tem a formação de alguns partidos políticos, né, que seriam importantes ali nesse processo de revolução. E o mais importante deles é o Partido Operário Social Democrata Russo, que mais tarde vai se transformar no Partido Bolchevique e no Partido Comunista, tá? Que aí a base da Revolução Russa vai ser de orientação marxista, tá? Então, esses partidos, eles vão ter como base as ideias do Karl Marx, tá? O Karl Marx, ele previu lá, quando ele escreveu o Capital e o Manifesto Comunista, que a sociedade capitalista entraria em um colapso e a partir disso aí iniciaria uma revolução orquestrada pelos operários, pelos trabalhadores, tá? Então, esses partidos eram de orientação marxista, tá? E o grande personagem, o grande líder vai ser o Lenin, tá? Ao lado do Trotsky também. Os dois serão as duas personalidades principais nesse momento de revolução. Então, ali pelos bastidores, enquanto a população estava revoltada, a Rússia entrando na guerra, vão se organizar os sovietes, os conselhos, tá? Que eram o quê? Organizações de trabalhadores, como se fossem sindicatos, né? Eles se organizavam para poder tomar medidas ali a favor da população, do trabalho, enfim. Então, os sovietes serão a força motriz dessa revolução organizada e orquestrada pelo Lenin, tá? Então, quando a Rússia entra no conflito, a população se revolta de uma maneira que isso vai levar ao primeiro processo da Revolução, que é o quê? Em março de 1917, uma manifestação organizada por mulheres trabalhadoras vai terminar em uma repressão armada e várias pessoas vão morrer, tá? Nisso, né, enquanto esses conflitos aconteciam, a gente tem que entender que dentro do próprio Partido Operário existiam grupos diferentes que pensavam de maneiras diferentes, né? Os bolcheviques, que estavam dentro do Partido Operário, eles eram a maioria e seguiam um pensamento um pouco mais radical, liderado pelo Lenin. Eles queriam o quê? Uma revolução que ela abrangesse todas as camadas sociais, tá? Que os bancos, as indústrias, que a propriedade privada, ela deixasse de ser de existir, tá? Que tudo fosse tomado pelo Estado e que a revolução ela fosse mais ampla, que abrangesse toda a população. Então os bolcheviques eles eram mais radicais. Do outro lado tinha os mencheviques, que era a minoria, e eles eram mais moderados, tá? Então esses dois grupos, os bolcheviques, que tinham a imagem do Lenin, né, o seu grande líder, os mencheviques, que eles eram mais moderados. Então os bolcheviques eram um pouco mais radicais, e não entendam a palavra radical como algo ruim, tá? Eles só queriam que a reforma fosse mais profunda, que abrangesse principalmente os camponeses e toda a população mais pobre, enquanto que os mencheviques eles eram mais moderados, eles queriam que o processo ele fosse um pouco mais lento, tá? Quando ocorreu essa manifestação em março de 1917, em que as mulheres foram reprimidas de uma forma muito brutal, né, o parlamento se reúne, né, e eles não reconhecem mais Nicolau como o seu imperador. Então ele renuncia em 1917 e aí começa um governo provisório sobre o poder do Kerensky, tá? O poder do Kerensky representava a burguesia, tá? Que são os comerciantes, as pessoas que detêm o poder econômico nesse momento, e os mencheviques. Então, essa primeira fase da Revolução,
tá? Esse governo provisório ele vai ser um governo de caráter moderado. Nisso, Lenin e os bolcheviques, né, que nesse momento ele já tinha fundado o partido bolchevique, eles vão começar a se organizar porque eles vão estar insatisfeitos com esse governo provisório, né? Em abril, o Lenin vai lançar as teses dele, né? Insatisfeito com o caminho que a revolução está acontecendo, principalmente por causa desse governo provisório que para ele era um governo burguês. Então ele vai organizar, junto com Trotsky, tá? Todo um processo, todo um aparato para que em outubro de 1917 ele conseguisse, junto com o apoio dos sovietes, entrar no palácio, né, e depor o Kerensky, que na verdade ele fugiu, tá? Então isso a gente chama da Revolução de Outubro de 1917 ou Revolução Bolchevique, tá? Quando os bolcheviques vão tirar os mencheviques e a burguesia do poder e vai de fato começar o processo revolucionário e transformar a Rússia na União Soviética dentro de uma revolução comunista, tá? Então, por enquanto é isso. A revolução é algo muito complexo, não dá pra gente resumir em 10 minutinhos, mas por enquanto são essas ideias principais. Aí amanhã na tutoria a gente se aprofunda um pouquinho mais, tudo bem? Qualquer coisa, anotem suas dúvidas, tá? Leiam os textos que eu vou passar das páginas, que aí na próxima aula a gente conversa, tá bom? Beijo e estudem!